Pesadelo na cozinha. Será que a narrativa de vida do Francisco também não é importante? Eu sou Caio Santiago e esse aqui é o Manual do Homem Negro. Talvez você tenha sido inundado por muitas informações de veículos sobre um episódio específico de Pesadelo na Cozinha, onde um jovem tratou mal uma cliente e foi posto para fora pela dona do restaurante. Eu sou um fanato de Pesadelo na Cozinha e consegui observar e assistir em tempo real tudo o que havia acontecido naquele episódio. E a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo quando finalizou aquele programa, será que a produção não se preocupou com a vida daquele jovem negro? Será que eles não poderiam apenas tarjar ali o rosto dele para que ele não tenha sido exposto daquela forma? Afinal de contas, o Francisco é apenas um menino. Durante toda a semana, eu vi várias e várias postagens de veículos, inclusive veículo negro, postando algo contra o Francisco, falando que ele tratou muito mal a cliente, que ele tratou mal o Jacan, que ele foi muito incisivo, ignorante e muitos outros adjetivos muito negativos. Talvez as pessoas não tenham parado para pensar que a narrativa de vida do Francisco também é extremamente importante. Ou seja, será que ele realmente gostaria de ser daquele jeito? Ou será que ele usou todas as armas possíveis que ele aprendeu durante toda a trajetória de vida dele para se proteger? Será que aquela não foi a única forma que ele encontrou para lidar com aquela situação? Será que na vida dele não era muito comum ter que lidar com situações de extremo estresse, de extremo cuidado, onde ele teve que aprender a se proteger durante aqueles momentos? Se você parar para observar bem o programa ele se passa numa situação de extremo estresse, onde ele é bastante cobrado, mas talvez ninguém tenha parado para pensar que o Francisco ele não tenha um horário específico de trabalho, já que a dona do restaurante havia falado que abria de manhã e só fechava à noite. Ninguém sabe também se o Francisco tinha condições de trabalho favoráveis. Na verdade, a gente ficou bem claro que não, ele não tinha condições de trabalhos dignas. E também a gente nem sabe se ele tinha um salário digno para aquele trabalho. Ninguém sabe se ele pegava ônibus, se ele pegava metrô, que horas ele acordava, onde é que ele morava, se ele se alimentava bem. Afinal de contas, o Francisco ele era só um jovem negro. Não estou dizendo aqui em nenhum momento que ele está certo com aquela atitude que ele fez com a cliente, e muito menos com a atitude que aconteceu com o Jacan. Mas o fato é que pegar a vida de um jovem negro e publicar assim em toda a rede nacional, escancarar o rosto dele, por parte da emissora não teve nenhum cuidado de observar se a vida dele realmente não era importante. Porque se você observar, eles poderiam ter tido cuidado, não precisava de fato ter retirado o programa do ar, mas poderia ter apenas ter tajado o rosto do Francisco para reservar a vida daquele jovem negro que já não tinha tanto assim a ganhar na vida, já não tinha tanta certeza de sucesso na sua vida. Eu acho que as pessoas talvez não estão tendo a sensibilidade de observar que o Francisco ele pode ser qualquer um de nós, ele pode ser alguém da sua família, ele pode ser o seu filho, o seu primo, o seu irmão, ele pode ser uma pessoa comum que um dia estressante de trabalho pode perder a cabeça e acontecer uma situação como essa, ou até você mesmo. O que eu trago aqui é um ponto de observação para a gente tomar muito cuidado com o que a gente está falando sobre o Francisco e parar para observar que o programa ele não foi em nenhum momento cuidadoso em pensar que a vida daquele menino negro era muito mais importante do que a audiência que eles pensavam em ganhar com o programa. O Jacan também a gente sabe que ele não é nenhum santo. Se você observar em outras temporadas, em outros episódios, ele também trata as pessoas muito mal, ele é muito grosseiro, ele fala alto, ele briga, ele inclusive já xingou também no programa. E assim como ele já foi xingado também por outros participantes, outros participantes já foram gordofóbicos com o Jacan, já quebraram coisas, já foram extremamente raivosos, e em nenhum momento isso viralizou. A gente consegue observar que aquele episódio especificamente só viralizou porque era a vida de um jovem negro. De fato, ali você consegue observar vários pontos de negativa. O Francisco ele não estava certo com o que aconteceu, o Jacan também não estava certo de pressionar daquela forma, a dona do restaurante também não estava nem um pouco certo de tratar ele daquela forma, porque até então ela tinha dito que o Francisco ele tinha 1 ano trabalhando com ela, depois ela disse que ele tinha 6 meses trabalhando com ela, e no fim das contas ela acabou colocando o Francisco pra fora como se fosse um qualquer, com uma frase bem perturbadora, dizendo que aqui não é o seu lugar. Então, se ali onde o Francisco estava há tantos meses não era o lugar dele, então aonde era o lugar do Francisco? Aonde é o lugar de um jovem negro que não tem um acolhimento necessário? Aqui nesse ponto eu quero trazer o quê? Tem um pouco mais de empatia, pare pra observar bem a narrativa. Se você não pode ajudar o Francisco falando algo bom pra ele, então o ideal é você não falar nada. O ideal aqui não é contribuir para que a mídia branca, inclusive os brancos em geral, eles se aproveitem desse episódio do Francisco para ter mais uma chance de falar sobre os jovens negros, para falar que os negros eles são raivosos e eles são estereotipados de várias formas. Então é esse o recado que eu queria trazer. Eu fiquei muito apreensivo para falar sobre isso, deixei a mídia trabalhar ali durante a semana inteira para poder saber como é que seria todo esse episódio, e agora eu trouxe o meu ponto de vista, bem sincero. Eu sou Caio Santiago e esse aqui é o Manual do Homem Negro. Até mais.